Vamos lá. No programa de hoje, ela que é advogada, professora e palestrante e dá um show em suas redes sociais. A gente não pode imaginar que é saudável passar 1.500 horas apurando tributos e pagando tributos. A mulher manja tudo de taxas. Então a gente não sabe exatamente para onde a gente está indo. Olha o tamanho do buraco que tá aqui, olha. A duquesa de táxi, Maria Carolina Gontijo. Muito bem, presença ilustre da Duquesa de Tex aqui no programa Pânico. Professor Samidana. Eu quero começar com um tema que o Emílio já fica... Do quê? Mas eu não falei nem oi. Não, fala boa tarde. Oi, gente, boa deixa tarde. ela falar oi. Mas antes Mas é o eu Sam. queria te desejar, seja bem-vindo aqui ao Pânico. Com certeza vai ser um papo muito bacana. A primeira dúvida que fica, Duquesa, é o seguinte. O Emílio cisma que a reforma tributária aumentou os impostos. Aumentou a carga tributária, que sem dúvida já é alta. E pelo que eu entendi, o objetivo dela não é isso. Então eu queria que você explicasse para nós de forma fácil. Não, alegria já não sei, né? Eu já não conto. Porque eu comecei a explicar tributário para não passar raiva sozinha. Então eu queria fazer o seguinte, quando eu ficava tão pé da vida com o tributário, que eu falava assim, não, eu tenho que explicar para as pessoas o que é, para elas ficarem indignadas comigo também. Sim. Porque o pessoal tem que ficar bravo. Sim. Então é o seguinte, quando a gente fala na reforma tributária, o que é a grande questão da reforma? Hoje, a gente não tem a menor ideia de quando a gente paga, Emílio. Você não sabe, ninguém sabe. A gente tem uma conta, vamos dizer assim, um cálculo de imposto que é completamente surreal. Então é um que é dentro do outro, você vai calcular o ICMS, ele está dentro do ICMS, você vai calcular, você tira do PIS/COFINS, tira isso, daquilo. O que quer dizer isso? A gente não sabe o quanto a gente paga e a gente abre uma porta para quê? Para ter a vantagem dos amigos do rei. Então, por exemplo, quando a confusão do sistema tributário, ela é boa para certas pessoas. Sim. Não para gente. Então ela é muito boa. É proposital a burocracia, a confusão? Eu acredito que seja. É. Porque se cada coisa tem uma regra... Muita gente se beneficia disso, desse sistema complexo. O que é a reforma tributária? É trazer isso para a gente deixar mais claro. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Tabela do imposto de renda pessoa física. Não é a mesma coisa, tá? Estou falando de reforma do consumo. Tabela do imposto de renda pessoa física. A gente tem ali as faixas, tudo bonitinho. Vocês acham que se a gente não soubesse quanto a gente paga, a maior alíquota seria 27,5%? Já tinha aumentado isso há muito tempo. 32, 35, 37, você não sabe. A própria tabela do imposto de renda, por exemplo, não é atualizada direito há quase 10 anos. Sim. São R$26 que foram atualizados nesses 9 anos. A gente paga R$26 a menos, que é a única atualização que existiu. Então, o que a gente precisa? Quando eu falo da transparência, todo mundo fica, mas é muito pouco, a simplificação é muito pouco. Gente, não é pouco. Porque quando você sabe quanto você está pagando, a gente viu isso na taxa das blusinhas, Sim. Quando as pessoas sabem o que elas estão pagando, elas brigam. Não, mas ninguém então, brigou. Ninguém brigou. Mas conseguiram o quê, Emílio? Sabe qual que era a proposta? 60%. Passou 20%. Era 60%? Então, era mas, 60%. Mas se não fizesse esse barulho, ia passar 60%. Não, mais de 20 em 20... Sim, chega claro. a 100%. Chega aos 200 que eles queriam. É só o começo. A questão é a seguinte, a gente tem que saber quando as pessoas têm ali, no final da conta, quando vai fechar o carrinho, seja lá de qual empresa for, você tem ali impostos, te dá uma indignação, não dá? Você fica assim, nossa, mas é um absurdo isso. Eu tô comprando um negócio de 100 e pagando 100 de imposto, isso é um absurdo. Então isso é o que acontece, você tá vendo ali. Mas quando você enche seu carrinho de supermercado, Emílio, você bota lá R$1.000, você não sabe. Então vai tudo passando. Então hoje, o que é a ideia? É o seguinte, quando a gente fala reforma, você vai deixar isso transparente, a gente vai saber quanto é, você vai saber quanto você está pagando, depois você vai poder ficar indignado, que nem eu, não vai saber. Não vai saber. A questão toda, Emília, a gente não vai tentar dar um Me passo. mandaram, eu tenho minhas fontes, me mandaram a foto do arcabouço lá de Brasília. É a foto do arcabouço neste exato. O arcabouço. Você tem a foto? O arcabouço, mandaram a foto do arcabouço. Eu quero que você comente, doutora. A foto do arcabouço que mandaram para mim... Tá chegando de Brasília. Que tá chegando agora. Pelo correio. Ele mandou às 10, tá chegando. Eu mandei... Tá aqui, ó. Esse é o arcabouço neste exato momento. Sim. Achei simples, hein? Nesse exato momento, é o arcabouço que a gente que foi discutido. Sabe o que eu falo, Emílio? Porque eu fiz várias questões desse negócio do arcabouço. Inclusive, eu tenho vários vídeos sobre isso, porque algumas receitas estimadas pelo governo, e eu falava, ótimo, se der, eu viro uma airfryer. Felizmente, eu não virei uma airfryer, continuo aqui do mesmo jeito, e a questão não deu.
É que não deu. Então a questão é a seguinte, a gente não tem que ficar bravo com o tributário. O tributário é o peso do Estado. O peso do Estado é quanto você tem que pagar. Você não tem que ficar bravo com quem está trazendo a conta. Não é o garçom que está trazendo a conta que é o problema. É o pessoal que está pedindo lagosta, caviar e aí é que é o problema. Porque a conta chega. Sim. E a conta chega, alguém tem que pagar. Então, mas aí que tá o negócio. Porque todo mundo fala, né? A maioria das pessoas fala, o Brasil é uma porcaria. Não é? Qualquer pessoa que se fala, o Brasil é caro, o Brasil não sei o quê. Errado não tá. Eu acho que não é bem isso. Eu acho que nós estamos, algumas pessoas estão do lado errado do Brasil. Porque alguém deve estar ganhando com isso. Os privilegiados. Sim, alguém deve, não somos nós que estamos pagando a conta. Não somos nós. Então, o Brasil, ele tem gente que é um Brasil bom. Para algumas pessoas. E essa confusão tributária... Quem são elas? Essa confusão tributária, melhor serve para isso. São os amigos do rei. Porque aí o que acontece? Você tem ali um ICMS, alguma coisa que você calcula por dentro, que é um inferno, não vou explicar aqui. Eu prometi que eu vou ser legal. Tá. Então é o seguinte, você tem ali um cálculo terrível. Mas aí o amigo do rei chega no governador e fala assim, governador, é o seguinte... Opa. Eu tô querendo colocar uma empresa aqui, e aí eu vou gerar X empregos. Muito emprego. E aí você me dá ali um crédito presumido, um negócio, qualquer coisa, a sua carga tributária é a mesma. A empresa não paga. Então isso deixa tudo... que é o que eu falo, a simplificação, a transparência, isso é o lado bom. Isso é o que a gente vai passar a ver sem estar por baixo do pano, porque senão o amigo do rei sempre vai se dar bem. Não é a gente. A gente vai continuar com o preço do jeito que está. A gente vai continuar. E outra coisa, quando você fala, por exemplo, benefícios fiscais, que nada mais é do que isso aqui que eu expliquei. Benefício fiscal raramente, regime especial, raramente chega na ponta. Então você não tem uma redução do preço do produto. Precisa ter o lobby para fazer isso. Você tem uma redução, não, agora eu vou pagar menos imposto aqui, seja, sei lá, em qualquer produto que for. E aí você tem ali uma redução, mas que não chega na ponta. Por quê? Porque o pessoal embolsa no meio do caminho. Então, mas aqui tem aquele negócio de falar... Que, por exemplo, aqui fala, não, mas o SUS é de graça. O SUS é maravilhoso, que o SUS é de graça. E não é de graça, porque tem esse pensamento, o brasileiro ele tem esse pensamento. Se não sai do bolso direto, ele acha que é de graça. Ele acha que é de graça. E a gente paga os impostos para isso. Isso confunde. E sabe que isso é um pouco a reforma tributária do consumo, porque como a gente não sai do bolso de novo, a gente não vê. Então, por exemplo, você enche seu carrinho de supermercado, você não vê quanto você pagou. Certo. Você encheu lá, você só vê lá a conta que deu da... Então, você acha o seguinte, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo do ICMS do combustível. Lembra aquela treta do ICMS combustível? Que, aliás, foi uma das que eu ganhei visibilidade na rede social explicando isso. Por exemplo, no meu estado, Minas Gerais, o governo foi aumentando o ICMS de 1 em 1%. Eu não vi nenhum protesto. O pessoal reclamava do quê? O preço da gasolina tá alto, né? O posto, é o dono do posto, é a Petrobras. Verdade. É terrível isso. Porque você não consegue ver quem é o dono daquela fatura, daquele preço. E aí, por exemplo, seja dono de posto de gasolina, seja o que for, utiliza isso para poder aumentar o preço. Muitas vezes eu já fiz comparação de produtos importados. E aí, produtos importados, por exemplo, aqui no Brasil, o valor, por exemplo, se você fosse importar direto dos Estados Unidos, ficaria mais barato do que estava sendo vendido aqui no Brasil. Aí eu te falo, é só imposto? Mas isso é malandragem do... Isso é malandragem do... Vamos fazer o break. Vamos fazer o break para o Dedê. Pro imposto. Break para o impostinho do Dedê. Boa. Vai lá, Dedê. Ó, temos aqui o Instagram, Duquesa de Táxi. Duquesa de Táxi para você seguir nas redes sociais. Faça o break, Reginaldinho. Então, mas isso aí é malandragem do legislador? Esse de embutir o imposto no consumo? Também, sim, porque aí você não fica bravo, né? Por exemplo, você tem alguns governadores que conseguem... Qual foi a última vez que aumentou o ICMS aqui de São Paulo, você sabe? Puta, não sei. Eu lembro, o calça aumentou dos carros. O calça. Lembra do calça? Foi IPVA ou foi IPTU? Lembra na pandemia. Foi na pandemia. Teve mais também. Teve um aumento, se eu não me engano, no final de 2022, agora não sei ao certo. Mas, por exemplo, foram 13 estados que aumentaram o ICMS, pelo menos em 2%, no último ano. Eu não vi ninguém falar disso. Eu não vi protesto, eu não vi ninguém reclamando, eu não vi ninguém falando que ia ter o maior IVA do mundo, que tem não sei o quê. Então, assim, a gente precisa da reforma tributária nessa questão da racionalidade, senão a gente não sabe pelo que está brigando. Sim, mas sobre carga tributária, fica igual, aumenta ou diminui. Para mim, subsídio para um é aumento para outro. Mas
no geral, a carga tributária vai aumentar ou não com a reforma tributária? Por conta da reforma. Por conta da reforma, a ideia é que ela fique neutra, mas aqui, lembrem-se, eu estou falando da ideia que ela fique neutra. Então, estamos no Brasil. A ideia é essa, que ela permaneça neutra. A questão é, a gente teve um monte de exceções também que foram colocadas pelo Congresso, né, pela Câmara dos Deputados, inclusive plano de saúde PET, que foram incluídos ali dentro. Então agora plano de saúde PET vai ter benefício. Sim, aí o benefício para plano de saúde PET, que é um negócio que realmente os mais pobres usam bastante. Muito, né? muito. Pro caramelo. Filho no veterinário. Eles usam muito. Então, são distorções assim que a gente acaba pagando mais caro. Então, mas assim, é sempre uma questão de... Não tem muita coisa, não tem muita... Plano de saúde PET. Isso. Vai ser bom. Mas sabe o que acontece? Eu gosto de falar que eu tenho lugar de fala aqui. Bicho, é caro pra caramba. Não, mas como sofre. Tem muito cachorro. Tem muito cachorro que morre em pronto-socorro. Pessoas que não têm condições, porque é caríssimo. A fila do SUS do doguinho. Eu tava vindo pra cá, uma fila de cachorro na porta do veterinário. Olha quanto que é uma operação. Tô com você, Zucchi. Essa é a dor do brasileiro. A dor do brasileiro é a dor Então, deixa eu pegar a dor da mesa aqui. Por exemplo, um cara que vai comprar uma casa, uma casa cara, o cara tem que pagar... No Alto de Pinheiros. Não, tem que pagar um ITBI. E antes estava 3%. Até foi você que falou, acredito, Emílio, que vai para 8%. Pode ir para 8%. Além do IPTU, que é muito caro. Isso aí pode acontecer mesmo? Pode acontecer. A gente tem algumas mudanças também no TCMD. E aí são coisas que estão fora da questão da reforma tributária. Foram coisas que foram incluídas ali. A gente tem que ficar vigilante, é o que eu falo. Você tem que ficar vigilante, porque senão a coisa vai degringolando e aí vai aumentando, vão colocando coisas ali dentro e aí... E o detalhe, é tudo de madrugada. Sim. Lógico. Tudo isso aí passa de madrugada. Você descobre quando acorda. E aí, por exemplo, a questão agora dos valores esquecidos nas contas, que aí 30 dias, pessoal, fique esperto, já até coloquei vídeo sobre isso, consultem. Tem muito site com golpe, cuidado, vão no Banco Central, bonitinho, para poder ver se tem dinheiro esquecido. Então, vamos passar isso aí, que isso aí é um serviço de utilidade. Às vezes esquece o dinheiro, às vezes a pessoa morreu, às vezes você mudou de conta e ficou lá. Você vai entrar... Tem no seu Instagram, doutora? Tem no meu Instagram. Então entra lá, Duquesa de Táxi. Entra aí, ó, no Instagram da Duquesa de Táxi. Lá tem o caminho para você ver se você não tem um dinheirinho. Tem muita gente que já pegou bastante grana. São 8 bilhões e meio. e meio. Me falou que tinha mais de 30 mil lá. São 8 bilhões e meio. 8 bi e meio que tem lá. Que senão o governo vai lá e ó... Gostoso, hein? Exatamente. Gostoso ser governo. Não é? Mas o governo tem que gastar menos, né? Vamos ser honestos. Porque o governo está gastando muito. Não tem como. Não tem como. Não tem como arrecadar mais. Arrecadar e gastar. Esses caras precisam... Você vê? E não tem como. Não tem de onde tirar. A gente chegou num ponto que a gente tem, por exemplo, essa carga tributária tão disfuncional, uma tabela do imposto de renda que não é atualizada há 10 anos. Então, assim, não tem mais de onde tirar. Estão inventando taxas novas. Né? Tentei, mas assim, ninguém quer. A Shopee é uma taxa nova. São taxas super ricos também. Não, a própria BET, a regulação da BET, são taxas novas que não estavam previstas, mas isso não é dentro da reforma tributária. Porque senão você começa a bater tudo que é imposto e a gente vive num país que a gente não tem retorno pelos impostos e fica indignado. Mas aí você fala que a culpa é da reforma tributária. E não é a culpa. Tá fora. E isso ia acontecer tendo ou não reforma, porque o governo quer espremer o assalariado. Isso não depende da reforma. Não é isso. Não é isso. Calma lá. O que eu tô falando é o seguinte, que vocês ficam falando que a reforma vai melhorar, não vai melhorar porcaria nenhuma. Se simplificar, vai. Lógico que não, Sami. Nós vamos pagar a mesma coisa. Não, porque hoje você paga entre os serviços, aí a doutora pode complementar. Não vai pagar menos. Não, hoje uma empresa perde de 1.500 a 2.000 horas de um funcionário só para saber quanto se paga de imposto. Eu não estou falando de empresa, eu estou falando pessoa física. Mas quando você compra esse notebook que eu estou usando, que é muito bom, que é da Acer, obrigado, Acer. Não é não. O que acontece? Parte do preço do notebook é o funcionário que ficou calculando. Duvido que vai cair preço. Duvido que vai cair preço. Não vai cair nada de preço. Difícil, viu? Cair preço é um negócio meio complicado no Brasil, né? Pra gente falar assim, sendo muito sincero. Então, mas pega lá o Milei. O Milei baixou o imposto de 17 para 7. Sim, mas não foi por reforma, é alíquota. 17 para 7. Esse daí é tipo da blusinha. Esse aí era o imposto país, que era um imposto por... Então, mas isso que tinha que fazer aqui. Sim, tem que fazer isso aqui.
que a gente precisa. É isso que... É pro povão. Isso que é reforma, pra mim é isso. Mas isso não é reforma, isso é mudança de alíquota. Não interessa. É o que a gente precisa, importa o nome, importa a ação. É o que a gente precisa, bicho. É difícil, viu? A gente tem que dar um passo, pelo menos, de cada vez, no caminho de alguma coisa. Isso aí é engana que eu gosto. E esse papinho é engana que eu gosto, aí vai empurrando, aí aumenta lá, não, agora vamos fazer uma reforma, vai ficar tudo bem. Vende uma notícia boa pra ter 5 ruins. Mas eu não acho que vai ficar tudo bem, eu só acho que seria pior sem isso. Hoje a gente tem um ambiente, muito bom, como eu digo, pra quem é amigo do rei. Quem é amigo do rei também. Olha os amigos do rei aqui. Tranquilo, porque não precisa, vai conseguir um benefício fiscal, vai montar uma empresa em qualquer lugar e vai ter ali um crédito e não sei o que. Isso aí hoje tá excelente. A partir do momento em que você fecha, né, essa porta, aí é uma das questões, assim, hoje esse sistema disfuncional que a gente tem hoje é no Brasil, Emílio. Esse sistema disfuncional hoje completamente é no Brasil. Você simplesmente não tem a menor ideia do que você paga, de quanto você paga. Você vai em qualquer lugar, você vai no estado, você vai ver bonitinho ali quanto é que você tá pagando. Quando você compra, né, nos Estados Unidos Exatamente, aparece. Estados Unidos, Europa e tal, você vai ter ali bonitinho quanto você paga. Hoje a gente vive um estado completamente Não, mas Estados Unidos, alguns estados é 7, 8, 9 e o imposto de renda. Mas você sabe. Não, eu sei, mas aqui não vai ser assim. Aqui vai ser 28. Não, aqui é no susto. Sei, vai ser 28 e mais o resto. O que ela tá falando, pelo que eu entendi, é que já é, só que você não sabe. Hoje você já paga isso. Muito, por exemplo, hoje, se você for pegar um casaco, hoje ele é 31%. Viu? Carro. Ó. Carro. Eu sei. É difícil de fazer essa porque são bastante benefícios fiscais envolvidos. Entendi. Então você tem, por exemplo, já me pediram várias vezes para fazer cálculos de alguns produtos. Eu falei, gente, isso é extremamente difícil porque você não consegue precisar o que é de benefício fiscal que tem ou não. Então você não vai saber. Então esse é o estado de penumbra total que a gente tem. Então, por exemplo, tô falando 31, mas isso é estimado com a alíquota de São Paulo, estimado com cada estado tem uma. Cada estado tem Olha, hoje a gente fala assim, por exemplo, a reforma tributária tem não sei quantas mil páginas. Beleza. Hoje nós somos 27 regulamentos de ICMS, cada um tem 1000 páginas. Caramba. Tá bom. Isso é de estado, né? Que o ICMS é estado. Fora o ISS, que é de cada município. São quase 6 mil. Caramba. Então é um negócio muito difícil, completamente surreal. Nossa, Estados Unidos não tem imposto para carro, né? Imposto Acho que é fixo, né? Acho que é taxa. Acho que é o fixo. Eu acho que não é alíquota, é uma não taxa. Não tem imposto. Eu sei que aqui os caras vão dar um. O IPVA é fixo, eu acho. Eu já briguei com o Sami toda. Muito. Eu não toda. Ele falou, não, vai ser bom, porque a empresa precisa de 3 contadores. Você sabe, Emílio, que existe, por exemplo, essa cultura que a gente tem do o andar de tributos, né? O andar de tributário, o andar de tax. Você chega, por exemplo, você tem empresa que tem um andar inteiro de pessoas só para calcular tributos. Tem gente que tem um galpão inteiro de pessoas para isso. Você chega no outro país, você fala assim, cadê o andar de tax? Não, são aqueles dois ali, ó. Sim. Eles é que cuidam ali da tributação. Então, mas por que não põe o IVA igual o México, por exemplo, que é 18? Põe um IVA normal, que é meio do mundo. Padrão. O nosso IVA é o maior do mundo. A ideia era essa, mas é porque hoje ele é alto. Esse é o problema. Você não sabe. Eu sei, mas aí tem o governo que se mexa, que diminui o custo dele, pô. Sim, mas diminuir o custo não tem a ver com a forma que você vai cobrar. O IVA é a forma é boa. A alíquota não é muito boa, alta. é a mais cara do mundo, A forma é o IVA, não é a alíquota. Você pode ter um IVA alto e um IVA baixo. IVA baixo. A gente tem imposto alto e forma ruim. Agora a gente vai ter imposto alto e uma forma menos ruim. É isso. Agora, não é que então vai ficar... Então é ruim a reforma. Mas vai ficar... Se nem você... Convenceu? Você tá tentando se convencer. O que você vai fazer para baixar a alíquota? Para jogar na seleção brasileira, você não precisa ser melhor que o Neymar. Lógico que precisa. Se você for melhor que o segundo reserva do goleiro, você já tá no time. Mas aí não leva o caneco. O Brasil, se a gente pegar o ranking de complexidade tributária, a gente ou é o pior do mundo ou está entre os piores. Porque o sistema nosso é um lixo. E hoje já é o maior imposto do mundo, só que você não sabe, porque você nem sabe qual que é o imposto que está nas coisas. Um dos tributos sobre consumo, PIS e COFINS, Emílio. Um dos tributos sobre consumo, PIS e COFINS, duas contribuições. Elas são de 2004. A gente está discutindo até hoje no STF o que dá direito a crédito ou não. Como é que a gente calcula ou não? Tem 20 anos que a gente está discutindo. Mas isso foi culpa do Fernando Henrique, né? 20 anos isso aí foi culpa do Fernando Henrique Cardoso, porque foi o seguinte, isso eu sei bem. Verdade. Eu acompanhei lá o plano. O supercomputador. Não, foi o supercomputador. Foi Everardo. Foi Everardo. Ele chamou Everardo. Porque foi assim, veio a Constituição do Ulisses. Sim.
Vamos fazer a Constituição. Aí fizeram uma puta Constituição que todo mundo tinha privilégio pra caramba. Os caras pegaram aquela bagaça e Não falou, fecha a conta. não fecha a conta. Não... Aí ligava pro Fernando, e aí, Fernando? Ele olha, aumenta o imposto. Aí ele fala, pô, mas já tô indo. Não, mas põe mais um. Aí foram pondo, foram inventando, foram empurrando, foram inventando. E aí todo mundo fala que o Fernando Henrique é maravilhoso, não sei o quê. Na tarraqueta do povo. E agora não consegue. É isso mesmo? Você que é professora? Basicamente, a gente não consegue. A gente tem hoje, a gente tem o seguinte, essa situação atual, a gente tem que se virar com ela, porque a gente não consegue reduzir de 28 para 18, porque os estados não conseguem. Pensa que os estados já fizeram aquele chororô todo por causa do ICMS e combustível. Já virou aquele chororô todo, não tem dinheiro, não tenho mais, cortou o combustível. Aquilo ali cortou a alíquota pequena, vamos dizer assim, por exemplo, o estado, acho que de São Paulo, acho que foi de 23 para 18, enfim. Não era tão alto assim. E já virou aquele chororô todo. A disfunção que a gente tem hoje no sistema tributário, que é um absurdo tão grande, por exemplo, vou falar de novo do meu estado. Antes dessa questão de colocar o ICMS da gasolina e da energia elétrica na alíquota mais baixa, porque são essenciais, vamos combinar. Então, que são tem essenciais. Isso também, né? Tem essa coisa também. Lá em Minas... Os supérfluos. Agora tem imposto do pecado. Vai dormir, pô. Então. E você acha bom, pô? Imposto do pecado. Você me falou que funciona. Que é isso? Não, bom é o sistema atual, que você paga 40%. Calma, Sami, tá descabelado. Calma, professor. Calma, professor. do cabeleireiro. As distorções vai são te dar um gol. Olha a gola dele. Deixa a doutora Deixa a Duquesa falar. Deixa o do Trudo. Olha a clavícula. Dessa lei, a gente tinha um imposto sobre energia elétrica de uma família pobre, tá? Em 31%, mas uma carabina era 25%. No milho tem carabina. A gente tem nesse nível de discussão, de distorção. Então, assim, hoje a reforma vai ter que puxar isso para um nível da gente conseguir ter uma racionalidade. E isso porque, assim, eu tô falando de Minas. Aqui em São Paulo é diferente. No Rio de Janeiro, diferente. Aí você vai para outro estado, diferente. Você não sabe, Emílio, o inferno que é um e-commerce pequeno vender para o Brasil inteiro. O contador, né? É uma loucura. Ele Cada tem que ter lugar inscrição tem uma... estadual em tudo quanto é lugar, ele tem que ter 27 instituições estaduais, ele tem que ter... É um inferno na vida do empreendedor. O sistema tributário atual, ele é um inferno na vida do empreendedor. Hoje. Sim. Ele é o Brasil. Para quem tem negócio do Brasil inteiro, né? Ele é um inferno na vida do... E já viu? Às vezes a gente tem propaganda, por exemplo, passa na TV, entregamos em todo o Brasil, menos pro estado XYZ. Por quê? Tanto é que os caras aí que vêm de fora, por exemplo, esses H&M, tentaram montar aqui no Brasil. Sim, muitas vezes ele fala, olha, o Brasil não dá. Aí fica Riachuelo, fica os caras que já se acostumaram a essa confusão. Os gringos não conseguem se acostumar. Fecha a conta. Vai embora. Fala que é uma coisa que a gente devia fazer. Isso, mas a gente não pode. É o Brasil. A gente deveria fazer. Mas muita gente não. Isso é culpa do sistema de hoje, disfuncional. Tá bom. Olha, Duquesa, você me deixa... Eu gostei de você. Simpática. Você é muito simpática. Tem Mas deixa a gente triste. Tá? Eu sempre deixo triste. Isso é um grande problema. Por isso que eu tento colocar uma leveza, porque eu sempre deixo as pessoas tristes. Nossa, Ó, pra você conhecer o trabalho da Duquesa de... Espero que você volte aqui pra gente falar. Esse é um assunto complicado, mas você explicou bem aí. Acho que deu pra gente entender melhor aí esse negócio de tributo, que é uma coisa... complexa, bem chata, né? Não, é muito chata. Contador. Eu sou advogada, tributarista, e eu falo assim, eu gosto do direito tributário. Tem muita gente, né, que é medicina por amor, não sei, que é o meu é no ódio. É direito tributário no ódio, na força do ódio, entendeu? Então, assim, eu sempre tô aqui com raiva de alguma coisa e eu quero que todo mundo fique com raiva também. É igual a gente aqui. É que nem a gente. A gente trabalha aqui com ódio. Ódio. Entra lá no Instagram da Duquesa para você conhecer mais o trabalho dela. Duquesa de Tax, Duquesa de Taxa seria, né? Duquesa de Tax, tudo junto. Você vai ter todas as informações e vai seguir essa simpatia que é a Duquesa de Tax. Valeu, que Duquesa. É a nossa querida Maria Carolina Gontijo. Obrigado. Muito obrigada. Muito prazer conhecer você. Muito prazer. Valeu, obrigado.